Precisar escrever o nome de novo? Já que tu começou a gravar agora? Não, sabe por quê? Porque infelizmente na gravação não aparece o nome no chat. Ah, bom. Tá bem. Aí o que eu Obrigado. faço? Eu termino a gravação, depois que vocês saem da aula, eu fico anotando ali o chat, eu não fecho a janela. Ah, bom. Deveria gravar, seria muito mais fácil, mas infelizmente não. Tem que ser na hora ali o registrar. Mas é isso aí, tá? Só, se tiver algum colega tentando entrar, só me dizer aí, porque às vezes a gente está escrevendo e o cara pede, solicita a entrada e daí, ao mesmo tempo que solicita, cai a conexão dele e ele acaba não entrando. Já aconteceu isso comigo, tá? Então tá, vamos lá apresentar para vocês. Onde é que eu estava aqui? Esse daqui. Nós tínhamos parado aqui, ó, duas questões que eu apresentei para vocês, né? Na verdade, as questões envolvendo diplomacia, elas são um pouco mais de história do que geografia. Então, elas são questões de muita interpretação, mais do que memória, né? Então, olha aqui, ó. As Nações Unidas, sendo uma organização internacional de caráter universalista, o que quer dizer isso? De não apenas um país, mas de vários, com um número muito grande de Estados-membros, a gente tinha lido que eram 193, dentre os 195 oficiais do mundo, tenta equilibrar na sua estrutura o peso das grandes potências aí quer dizer potências militares, mais do que econômicas, as militares. Porque tem país que é grande potência econômica, como a Alemanha, mas não é uma potência militar desde a Segunda Guerra Mundial. E tem país que não é uma grande potência econômica, mas é uma enorme potência militar, como é o caso da Rússia. Então, quando fala em grandes potências, aí está se referindo especificamente ao poderio militar. Então, essa organização ela tenta equilibrar na sua estrutura o peso das grandes potências militares com o princípio da maioria. Por esse motivo, sua estrutura é chamada de bicéfala, que é uma palavra que quer dizer simplesmente duas cabeças, dois cérebros, né? Um cérebro que vai corresponder à maioria dos Estados-membros decidindo, e o outro cérebro decidindo o poderio militar de algumas potências, contendo duas câmaras principais com poderes distintos. Câmaras, e não câmeras, que seria o aparelho de fotografia, né? Silveira, âmbito jurídico, etc. As duas câmaras principais mencionadas pelo texto são a organização, a subdivisão da ONU, tá aqui onde é que estava mesmo, que tem o poderio militar, é o Conselho de Segurança, o CS, né? Que é formada por alguns membros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, onde está a Inglaterra, França, Rússia e China. E, eventualmente, membros rotativos, que estão lá para opinar, mas não têm um poder de fato. Tá? E tu tem também a Assembleia Geral, que é onde se reúnem todos os Estados-membros, eles fazem suas votações. Entendeu? Então, se a Assembleia Geral decidir uma coisa, vamos obrigar Israel a devolver territórios palestinos. O Conselho de Segurança diz não, nadinha, de jeito nenhum. Ou se pelo menos um membro do Conselho de Segurança diz que não, já inviabiliza o processo. Né? Então, acabou não acontecendo. E, na verdade, apesar da ONU ter esse poder mundial e blá, 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 ela não tem um poder de fato como tem um poder de polícia dentro do Estado. Né? Ó, cheguei aqui com uma intimação de ordem judicial na tua casa. Tu tem que sair daqui que todas as instâncias para te ficar nesse aluguel já passaram, o juiz já decretou a sentença e emitiu uma ordem de despejo. Vai ter que sair em uma semana. Daqui uma semana eu vou chegar aqui, se tu estiver aqui, eu vou ter que te despejar. Não rola isso com a ONU, entendeu? As forças de paz dela e tal, elas dependem do consentimento do Estado solicitar ajuda. Então não é uma coisa assim como uma polícia mundial. É uma ilusão isso, entendeu? Não funciona assim. Deveria ou não deveria? Isso é um tema muito complexo. Tá? Porque apesar da gente ter casos flagrantes de injustiças mundiais, quando tu atribui um poder desse tamanho a uma instituição, e o poder não quer dizer só na lei, quer dizer nas armas, né?
tu tá sabendo que pode ter consequências aí, né? Tá abdicando de uma autonomia e uma liberdade, tá? Ah, mas liberdade para fazer o quê? Para oprimir o outro? Tá errado. Sim, com certeza está errado. Mas e vai que a maioria decide uma coisa que o teu país ou a tua comunidade ali, tua sociedade, acha que tá errado. E ele vai na marra te obrigar a cumprir a ordem que uma maioria decidiu dar. É complicado isso. Então, eu não estou falando que a ONU não deveria ter mais poder. Eu acho que ela deveria ter mais poder. Só que não é simples assim, certo? Porque para te ter uma comunidade mundial que obedeça a certas regras, essas regras têm que ser bem poucas e consensuais, que todo mundo aceita mesmo, entendeu? Senão, com certeza vai levar a guerras. Essa outra questão aqui, bastante ampla na leitura, então exige uma leitura atenta, mas como vocês viram aqui, né, a resposta era simples: Conselho de Segurança e Assembleia Geral. Depois tinha outros nomes aqui que são subdivisões da ONU, né, mas nada muito difícil. Agora vamos ver aqui, ó. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Complicou, né? É uma linguagem antiga, é um jeito erudito de falar e antigo. Então, às vezes o cara está tenso, está resolvendo um monte de questões no vestibular, pinta uma questão dessa daí. Só a primeira oração já faz o cara vacilar. O que ele está querendo dizer? Que as pessoas que criaram as Nações Unidas, preocupadas com as futuras gerações, os jovens, as crianças, e tentando evitar que mais uma guerra ocorra, por que ele não disse assim? Que é o jeito de falar da época, entendeu? Que, por duas vezes no espaço da nossa vida, duas vezes ele está falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na verdade, teve muito mais guerras, mas essas aí foram as que levaram um grande número de mortos, né? Trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, sofrimentos que não dá para descrever, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem. E o final da guerra levou as pessoas, esses grupos aí que estavam discutindo isso, a achar que tinha que criar uma organização que garantisse os direitos humanos. Na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade de direitos de homens e das mulheres, claro, para não ter países submetendo mulheres como se fossem escravos, assim como das nações grandes e pequenas, para não ter países mais poderosos submetendo pequenos, e estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados, quer dizer, nós vamos assinar um tratado, tem que cumprir ele, viu? E de outras fontes de direito internacional, acordos que eles fizeram que permanecem sendo respeitados, não invadir o território do outro. Ah, mas isso aí é ficção. Isso aí é uma carta de intenções. Isso não é uma lei que submete todos os países. Possam ser mantidos e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Quer dizer, tem que ter desenvolvimento social, mas tem que ter liberdade. Porque tu pode ter desenvolvimento social com ditadura, mas não é isso que eles querem. Não é isso que eles querem na carta, né? E nesse ponto, claro que eu concordo com eles, né? A questão é fazer valer isso. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, lá na costa oeste dos Estados Unidos, né, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, tudo isso aí que ele está dizendo é para dizer que os membros que assinaram esse compromisso de criar a ONU, eles foram eleitos e tinham o direito de estarem ali, quer dizer, não eram ditadores. Não, eu fui eleito lá no meu país, lá na Áustria, eu fui eleito lá no meu país, lá na Costa Rica, estou aqui, eu sou um legítimo representante. Eu não sou um embusteiro, não sou um farsante, não sou um picareta que estou aqui dizendo que represento o meu país, mas o pessoal me odeia lá. Não. É através de uma eleição, entendeu? O cara é representante e daí ele vai para a ONU. Concordaram com a presente Carta das Nações Unidas a estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas, né? A sigla em inglês é UN, Union Nations. Pessoal, tudo isso que eu falei é muito bonito, mas a gente sabe que muitas vezes o representante que vai para a ONU é um ditador. Tá? Um dos caras que mais palestrou na ONU era o Fidel Castro, ditador cubano, que nunca foi submetido. Tinha eleição, né? Mas eleição com partido único, onde a oposição era calada.
Então, não é uma eleição de fato, né? É a mesma coisa que botar lá um representante como o Pinochet, da ditadura chilena. Não importa se é ditadura de direita ou de esquerda, é ditadura. Então o cara não é um representante legítimo, porque ele não foi eleito. Só que, então, uma coisa, isso aí é bom você já começar a se acostumar, vocês são jovens, mas já têm idade suficiente para entender isso, né? Que muitas vezes é o que está escrito, é a intenção, é a lei, que muitas vezes é boa, outra coisa é a realidade fática, é aquilo que acontece de fato, né? Mas tudo bem, nós estamos fazendo uma questão, certo? A gente não está, tu não vai chegar na prova e dizer, ó, eu discordo dessa questão. Não, então vai dizer isso. Né? A questão está ali, tu tem que resolver ela, correto? Então, a criação da Organização das Nações Unidas aconteceu em decorrência do quê? É isso que está perguntando. Da necessidade de uma diplomacia regional durante a Guerra Fria. O que está errado aqui? Ó? Vou até grifar. Está errado é isso. Opa, não, deu errado aqui. Para o grifar teria que ser no Word. O que está errado aqui é o regional. Tá? Por quê? Porque a ONU é mundial, é internacional. Tá? A reivindicação dos países periféricos no início do século XXI. Se ela foi criada em 1945, ela foi criada no meio do século XX. E ela foi criada por uma comunidade internacional de países ricos, pobres e médios. E quando tu fala países periféricos, tu está te limitando aos países pobres. A união das potências bélicas mundiais ao final da Primeira Guerra Mundial, não, da Segunda, que foi em 1945, né? Então, na verdade, Primeira Guerra Mundial, ainda existia uma organização desses países, correto? Que não deu certo. E essa organização desse país, chamada Liga das Nações, fracassou. Em função desse fracasso, é que se sentiu a necessidade, que se teve a necessidade de criar uma organização mais ampla e poderosa. Então está errado isso aqui por causa da Primeira Guerra Mundial. Ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial. Do enfraquecimento da economia europeia durante... Realmente, a economia europeia ficou arrasada depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a década de 1990, não. 1990 é recente em termos históricos. A economia europeia ficou arrasada na Segunda Guerra Mundial, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Tá? Então, sobrou a letra E, que evidentemente é a certa, né? Do fracasso da Liga das Nações, que era a organização que já existia, após a Segunda Guerra Mundial. Porque se viu que essa Liga das Nações, que ela era basicamente europeia, não deu conta de resolver o problema de evitar a guerra. Então, já que a organização, que era basicamente europeia, não deu conta, vamos criar uma organização mundial que tenha maiores poderes e que evite um conflito assim da próxima vez, né? E realmente, se a gente parar para pensar, tá certo que houve um monte de guerra, mas não uma guerra da magnitude da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né? As guerras de lá para cá têm sido mais limitadas, mais controladas. Ainda está longe do ideal, vamos deixar claro aqui. Mas, de certo modo, a ONU ela teve um sucesso relativo. O que precisaria é ter um maior poder para a ONU, mas, como disse ali antes, um poder sem suprimir a liberdade dos outros povos. Né? E isso aí é bastante polêmico. O que é bastante polêmico? Porque tu ainda tem muita disputa territorial no mundo. Né? Por incrível que pareça, século XXI, tu ainda tem países que disputam territórios. Ainda tem conflitos de povos, de línguas diferentes dentro do mesmo território. Aí tá, tudo bem, vamos fazer uma pacificação naquele país que está em guerra civil. Aí tu colocou armas lá, né? Colocou tanque de guerra, tu colocou blindados, tu colocou soldados de capacete azul lá, certo? Tu pacificou o país temporariamente. Aí, tu vai embora, amanhã tá tudo em paz? Ok, tu tem que ficar lá para garantir a paz. Quanto tempo tu vai ficar? Quanto tempo tu vai ter que ficar para fazer com aqueles povos que estão em conflito dentro do país se pacifiquem e aprendam a tolerar uns aos outros? São gerações antigas que estão ali. Os caras vão ter que morrer e nascer novas gerações, crianças, que aprendam de um modo diferente. Quanto tempo leva isso? Percebeu que não é? É muito fácil falar, é muito fácil fazer uma carta bonitinha e é difícil executar? Percebeu? Esses são apenas alguns problemas que eu estou colocando para vocês. Não é para vocês perderem a fé nas Nações Unidas. É apenas para saber que não é tão simples assim.
E uma coisa muito legal, já puxando um gancho aqui, ó, é que ainda bem que a diplomacia internacional não depende só de governos que se reúnem na ONU. Existem instituições, organismos, às vezes de empresas, que criam fundações, põem dinheiro ali, às vezes de religiões, que também atuam positivamente, nem sempre dão problema, né? Muitas vezes elas fazem coisas boas, depende de quem está. Não depende da religião, depende de quem está lá representando a religião. No fundo, são as pessoas que fazem diferença, né? E independente da fé do indivíduo para qual culto ele serve, são as pessoas. E também de organismos ambientais, educacionais, pessoas que se juntam sem fins lucrativos, nada contra ter empresa e ter lucros, mas são organizações que não objetivam ter lucro. Todo o dinheiro delas, em tese, em teoria, deve ser demonstrado numa planilha e reinvestido na própria organização. Como é que se sabe isso? O cara tem que fazer uma declaração, entendeu? Então vamos lá. O que é uma ONG? Mais ou menos já comentei isso, né? Corresponde à Organização das Nações, organização não governamental, né? É uma expressão que admite várias interpretações, porque pode ter uma fundação de uma empresa, pode ter uma fundação religiosa, pode ter uma organização ambientalista, pode ter uma organização educacional, pode ter um grupo de empresas que juntam dinheiro para acabar com a fome de um local, pode ter um grupo de empresas que procuram atividades para defender direitos das crianças, pode ter um grupo de civis, pode ser empresário, não empresário, que depositam dinheiro numa associação de médicos que vão para uma região que falta médico, salvar a população de uma epidemia. Epidemia é uma doença que se espalha localmente, tá? Numa região, num país. Pandemia é quando essa epidemia se espalha mundialmente, tá? Agora diz aqui nesse texto, que eu fiz questão de botar um slide assim meio manchado como se fosse de livro, mostrava bem como era num livro isso, né? Que as ONGs, elas surgiram, não é aqui, é mais para frente. Aqui, que elas surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Se tu parar para pensar em ONG tipo Greenpeace, ONG ambientalista, educacional, sim, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial junto com a ONU. Mas se tu parar para pensar que fundações religiosas já são ONGs e faziam esse trabalho, já existiam milhares no século XIX. Então isso aqui é uma visão parcial. Eu coloquei aqui até para mostrar para vocês que é uma visão diferente, né, do que se tem de ONG, mas ONG, literalmente falando, uma organização que não pertence a um governo, já existe desde o século XIX. Tá? Ela também é chamada de terceiro setor. O primeiro setor é o Estado. O que é o Estado? O Estado-nação, o Estado estadual, né, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, ou o Estado-nação, Brasil, que é denominado primeiro setor, é aqui onde está a arena política, disputa por partidos, por representação política. O segundo setor é o mercado, onde estão empresas privadas que têm fins lucrativos. Elas precisam do lucro para reinvestir na sua produção e aumentar e se expandir, né? É o chamado segundo setor. O terceiro setor, então, são essas entidades da sociedade civil. O que é a sociedade civil? É a sociedade não militar, né? Ou seja, organizações de iniciativa privada, mas sem fins lucrativos, e que prestam serviços de caráter público, tá? Pode ser do ponto de vista ambiental, pode ser, por exemplo, muitas ONGs atuaram quando teve aquela série de enchentes, deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, anos atrás, que muita gente faleceu, infelizmente. Muitas ONGs atuam em países que são assolados por furacões, terremotos, entendeu? Aqui algumas das logomarcas mais famosas, né? O WWF, né? World Wildlife Foundation, a Fundação para a Vida Selvagem, né, que é uma organização de origem inglesa até. Ela tinha muita ligação com a monarquia inglesa, Príncipe Charles e tal, né, e se preocupa com a vida selvagem no mundo, entendeu? Ou seja, faz inventários, descrição, diz quando tem uma espécie que está sob ameaça de extinção, aí levanta fundos para levar para aquela região, para proteger aqueles animais. A Oxfam, que é mais de cunho trabalhista, ligada à classe operária, né, para ver, por exemplo, quanto é que está o salário mínimo em tal região. Precisa aumentar? Olha, eles não têm condições de se manter com esse salário.
Então tem uma pressão aí. Esses grupos, eles podem estar ligados mais a um partido ou outro, mas não é do interesse deles fazer esse vínculo ser muito forte. Por quê? Porque senão tem muita gente, por exemplo, que se interessa pela situação dos trabalhadores, mas não gosta de partido X. Eu quero defender os trabalhadores, mas não confio naquele partido, não, que se diz mais defensor deles. Eu gosto de outro. Então, por exemplo, essas organizações, elas procuram meio que não se mostrar partidárias. Mas é evidente que dentro delas tem gente que gosta mais de um partido A, B ou C, entendeu? Então aqui, ó, The Nature Conservancy, que é outra ligada à natureza, né? Tem umas que são ligadas a famílias de militares famílias que perderam os maridos, os pais na guerra. Essa Anistia Internacional é muito interessante porque ela luta pelo fim da pena capital. O que é pena capital? É pena de morte. Tá certo, tá errado? Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Eu vou dizer que ela é uma organização que luta pelo fim da pena capital. Né? Save the Children, que é ligada às crianças. Né? Crianças que não têm condições de ir à escola ou de se alimentar direito. Aqui a famosa Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, que é ligada a guerras. Então, por exemplo, tem guerra, quem é que vai lá? Quem é o médico, o enfermeiro que vai lá atuar naquela situação de conflito, levar medicamentos, tratar dos feridos? Tem os médicos do Exército, mas quando é uma situação que envolve civis, muitas vezes é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, isso é um dado, olha só que coisa interessante, é uma cruz, né? A cruz é um símbolo cristão, correto? Dos diversos cultos e seitas religiosas que tem a figura de Jesus Cristo como seu Deus, correto? Mas como é que faz para a Cruz Vermelha entrar num país que não tem Jesus Cristo como seu Deus, mas tem, por exemplo, Alá? Cara, isso dá um problema danado. Então o que tu faz? Tu muda o símbolo da organização. Põe a lua crescente. Por que a lua crescente? Porque é o símbolo do Islã, né? É um dos símbolos do Islã. O engraçado é que o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão, ele não fala no crescente como símbolo. Não é como a Bíblia, que tem o significado do crucifixo e tal. Mas tem um poema árabe famoso que falava que a lua crescente eram como os portões do paraíso. E como na mitologia islâmica, né, depois que tu morre, tu adentra no paraíso, tu passa pelos portões dele, aí ficou a simbologia da lua, que na verdade seria com as duas pontinhas para cima, né, como os portões do paraíso pelos quais tu passa. Tanto que as bandeiras de vários países islâmicos têm a lua crescente. Né? E aqui, para quem quiser pesquisar, depois que vocês baixarem esse esse PowerPoint que está lá no Moodle, vocês podem clicar aqui nos links e conhecer algumas dessas ONGs. Quantas ONGs existem no país? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de Brasília e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E mais uma associação brasileira de organizações não governamentais, diversos institutos e fundações de empresa, em 2002, olha aí que já faz seus bons 19 anos, existiam 276 mil fundações no país, né? Empregando 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. Né? Claro que algumas são pequenas, só tem uma pessoa, às vezes, que faz caridade e tal, às vezes ela cria isso para conseguir fomento, dinheiro, né? Apoio, mas, por exemplo, tem 2.000 e... Nossa, ficou difícil ler agora. 2.500 entidades, que corresponde a 1% desses 276 mil pessoas, que sozinhas, ou seja, só 1% delas, absorve quase 1 milhão de trabalhadores. Então, a imensa maioria dos trabalhadores de ONGs brasileiras está trabalhando em apenas 1% dessas ONGs. Tá? Aqui estão algumas das maiores ONGs do Brasil. Né? Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, né? Criada com sede em São Paulo, que presta serviços sociais à população, Inspetoria São João Bosco, que trabalha na área de educação e cultura, a Fundação Bradesco, essa aqui é famosa, está sempre envolvida com promoção de filmes, arte, cultura,
A SOS Mata Atlântica, que ela foi muito importante nos anos 80 para conscientizar sobre o desmatamento da Mata Atlântica. Qual o reflexo de uma ONG dessas? Por exemplo, essa SOS Mata Atlântica, eu posso falar bem. Por exemplo, eu comprei, cheguei quando eu era garoto, tal, comprei camiseta, boné deles e tal, e esse dinheiro era revertido em campanhas de propaganda contra o desmatamento. E daí, em função disso, foram criadas leis. Tal área tu não pode desmatar, é área de preservação permanente. E daí tu tem aí um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, um conjunto de leis no Brasil, SNUC, que impede que tu desmate novas áreas, por exemplo, né? Então, em função das campanhas de conscientização dessas ONGs, surgem muitas vezes leis na prática que têm reflexo, né? Que obriga as pessoas a adotar comportamento mais sustentável. O Instituto Ethos, que está envolvido em conscientizar as empresas para negócios mais socialmente responsáveis, ou seja, não empregar crianças, né? Ou empregar mais mulheres, ou fazer cotas raciais, né? Então, o Instituto Ethos está muito envolvido nesse tipo de campanha. Instituto Natura, da empresa Natura, né? Que é justamente para desenvolver cosméticos e perfumaria ligada à extração de produtos de modo sustentável da natureza, né? A Fundação Abrinq, pode ver que contém brinquedo, filme, artigos para criança, geralmente tem o selinho da Fundação Abrinq, que foi a ideia de criar uma empresa socialmente responsável, de empresário do setor de brinquedo, né, para garantir direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, um tema polêmico. Esses caras que trabalham aí, 1 milhão e meio de trabalhadores, né, eles ganham dinheiro. Tem que trabalhar, ganham dinheiro. Mas não existe o executivo da ONG que ganha muito mais dinheiro? Pessoal, obviamente que tem, né? E obviamente que o cara ganha um dinheiro, que com esse dinheiro ele vai manter a família dele, ele vai usufruir desse recurso. A diferença de uma empresa é que isso não é um faturamento na teoria, tá? Que depois aplicar para expandir lucrando mais. A ideia é fechar o balanço e tu, por exemplo, pagou o salário dos teus empregados, mas não sobrou ali o lucro para te reinvestir, entendeu? Então é um princípio de organização diferente, mas funciona como uma empresa não lucrativa. Mas então significa que ela não é bem intencionada? Não, ela é bem intencionada. Como é que tu mede o resultado positivo? Vendo os acontecimentos a posterior. Criou lei boa, eficaz? Tirou crianças da miséria? Ajudou a educar crianças? Ajudou a salvar vidas ou evitar doenças? Então está funcionando. O que tu tem que analisar é que existe hoje um discurso anti-ongueiro, né? Esse cara é ongueiro, né? Tu tem que separar o joio do trigo, ver a ONG que funciona e que não funciona. Pessoal, mas agora eu pergunto, não é assim com tudo na vida? Não tem empresa que é idônea, que é correta, empresa que sacaneia? Não tem profissional que age corretamente e profissional que é um estelionatário, que diz que vai resolver um problema e não resolve? Em tudo na vida. Então, evidentemente que deve ter alguma ONG que não funciona a contento, né? Mas tem aquelas que funcionam, né? E tu tem que observar, se um dia tu tiver recurso para ajudar ou para se envolver no ONG, qual que funciona e qual que não funciona. Como tudo na vida. O que tu não pode é ficar se baseando em fake news, né? De informações falsas que são disseminadas com objetivos políticos, né? Aí tu tem que procurar. Mas como é que eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Pessoal, só tem um jeito. Para evitar a informação errada, tu tem que se informar mais, procurar outras fontes alternativas e confrontá-las. E quando tu está na dúvida, que tem uma que diz uma coisa, outra que diz outra, tu vai vendo a maioria até encontrar a verdade. Hoje em dia existem muitos sites de checagem de fatos, né? Fact-checking, como eles dizem, checagem de fatos. Então tem algumas aí na internet, bota lá no Google, um buscador que tu usa, checagem de fatos, ou fact-checking, e põe lá, daí tu chega no site, põe lá a mentira que, ou a informação, ou a fake news que tu leu, põe lá para ver a explicação que eles dão. Essas agências de checagem de fatos, elas não mostram só é mentira,
Elas dizem que está errado, ou que está certo, ou que é uma meia-verdade, e mostram as fontes daquilo ali. Mostra que aquilo ali veio de uma fonte suspeita, mostro a realidade, às vezes é uma foto absurdamente manipulada, eles mostram como é que era a foto real. É bem legal fazer esse exercício, porque hoje em dia a gente vive um mundo que estamos bombardeados por informações. E assim como na vida, existe mentira, né? Então, quanto mais informação, maior a probabilidade de também ter mentiras, assim como ter verdades. Então, tu vai ter que aprender a se disciplinar a procurar mais para checar as informações que tu recebe. Características das ONGs brasileiras. Isso aqui é importante. Ó. A maioria delas, cerca de 80%, está na região sul e sudeste. Por quê? Porque tem mais recursos. E 40% em um único estado. Por que o estado, os recursos do estado de São Paulo não vão para ONGs de outros estados? Até podem ir. Mas o que acontece? O representante de uma ONG, eu não vou falar só por e-mail com a empresa Votorantim. Olha, eu tenho uma empresa aqui que auxilia crianças carentes na periferia de Porto Alegre. E eu montei um cursinho pré-vestibular para eles, um cursinho social. Eles não pagam nada. Ah, legal, boa iniciativa tua, legal. O que você deseja? Eu gostaria de dinheiro, vocês podem me emprestar, podem me doar? Não é assim que funciona. Eu vou ter que ir lá, vou ter que marcar uma hora, eu vou ter que levar documentos, eu vou ter que levar documentos das pessoas, né, certificados, eu vou ter que mostrar fotos. Possivelmente eu vou receber visita de um representante dessas empresas. Então, é mais fácil, se tu já está no estado que tem mais recursos, atuar ali. Então, obviamente que os empresários desse estado vão investir nas empresas, nas ONGs do próprio estado. É uma questão de localização geográfica. Mas não que, porventura, eles não vão botar dinheiro numa ONG lá na Amazônia que está combatendo incêndio. Se é uma ONG muito idônea, famosa, e elas têm advogados, têm representantes, acaba se fazendo um acordo também. Mas é mais fácil quando está mais perto. Né? A maioria delas está vinculadas à área de saúde e assistência social, então hospitais, casas de saúde, né? Boa parte está ligada também à educação e preservação do meio ambiente, né? E 10 delas absorvem, contam com 150 mil pessoas envolvendo várias atividades. Então, quer dizer, é uma coisa assim que serve como meio de vida para muitas pessoas. Uma das mais famosas é o Greenpeace. Observe aqui, ó, que dados de 2017, eles tinham 47 mil trabalhadores voluntários. Voluntários quer dizer que trabalha de graça. Tá? 1.452 mulheres e 1.103 homens. Observa que a percentagem de mulheres tem aumentado ao longo dos anos. Agora, isso aqui que eu acho mais interessante, que é a faixa etária. Olha só, a faixa etária que mais tem, que mais tinha, mas deve se manter mais ou menos assim hoje, é de 31 a 35 anos, né? Então são adultos jovens. E também jovens com menos, de 26 a 30. Também tem bastante aqui de 41 a 50, depois fica mais difícil, né? Por que fica mais difícil? Porque as características do Greenpeace, né? Tu tem que ir em áreas distantes, tem que ir em áreas, por exemplo, um cara que vai salvar baleias, o cara precisa nadar. Então já é um indivíduo com mais de 50 anos, não que ele não faça, mas já fica mais difícil ter o mesmo fôlego, né? Ou então em lugares que está tendo corte de madeira ilegal e tal. Então, conforme avança a idade, já diminui sensivelmente a participação dos voluntários. Né? 13 milhões de assinaturas de petição, então são 13 milhões de pessoas que têm apoiado as causas deles. Né? Significa 13 milhões de pessoas que estão dando dinheiro? Não necessariamente. Mas que ponham 1 milhão aí doando 10 dólares. É muito dinheiro. Né? A Anistia Internacional, que combate a pena de morte. Né? A China é o país que mais, 2016, né, mais de 1.000 pessoas executadas. Tá? Depois vem, isso aqui é os Estados Unidos, né? Não, Irã. Eu pensei até que os Estados Unidos estavam nas primeiras, e não é. Em 2016, os Estados Unidos aqui com 20, né, mas países na frente dos Estados Unidos, Egito, Paquistão, Iraque, Arábia Saudita, Irã, China. Bom, eu não vou entrar aqui na discussão complexa se a pena de morte é válida. Existem casos e casos, e aí vai da consciência de cada um. Né? Eu acho que não cabe ao professor dizer o que é certo
ou é errado em termos políticos e jurídicos. Acho que isso é da consciência de cada um. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o fato. Alguns desses executados com a pena de morte são por atividades políticas. E eu não estou falando de atividade terrorista. Eu não estou falando da atividade de colocar uma bomba lá, que realmente é um crime hediondo. Eu estou falando de atividade política, de disseminar informações contra o governo. Eu não disse que é a maioria. Eu disse que há aqui dentro elementos que são executados com a pena de morte por conta disso. Né? Não para todos os países, mas principalmente para esses países que são mais autoritários. Então, cabe a reflexão. Tá? Se a partir daqui o aluno acha que a pena de morte tem que ser totalmente abolida, se ele acha, a partir daqui ele acha que a pena de morte tem que ser parcialmente abolida, ou se a partir daqui ele sai dizendo que a pena de morte tem que ser totalmente abolida, fica da consciência de cada um. Né? O meu papel termina aqui, né? Apenas mostrando dados. Falou? Médicos Sem Fronteiras, onde esses médicos atuam? Em países onde existam a disseminação de doenças graves, onde o próprio Estado em si, sozinho, não tenha conseguido controlar a expansão dessas doenças. Né? Repórteres Sem Fronteiras, isso aqui é muito curioso, olha só, é uma outra ONG mundial, e ela tem uma classificação dos países. Países onde a situação é muito grave, onde é difícil trabalhar, onde ela é sensível, corre algum perigo, onde ela é mais ou menos boa, não tem tanto problema, e onde ela é boa, é totalmente tranquilo trabalhar. Tu pode falar o que quiser, sem falar o que quiser, não. Pode noticiar o que quer. Claro que se eu noticiar uma mentira, eu vou ter que provar. E se eu não conseguir provar, aí qual é que é a fonte que tu pegou isso, repórter? Peguei de fulano de tal. O fulano de tal vai ter que explicar. Agora, se eu, como jornalista, eu falei, empresários fulano tal, desviou com contratos do governo não sei quantos milhões de reais. Peraí, tu é jornalista, está dizendo isso, tem como provar? Não. Então tu vai ter que responder. Isso não é repressão, isso é parte jurídica correta. Eu estou caluniando uma pessoa que pode ter um grande prejuízo. Não é só ele como empresário. Se a empresa dele for punida por isso, imagina quantos empregos essa empresa não vai perder por causa de uma informação falsa que eu dei. Então isso aí não é repressão, não. A repressão que nós estamos falando aqui é por opinião. Eu discordo do governo tal do país tal. Você vai ver, te processar. Isso já é uma situação sensível. A pessoa está sofrendo ameaça. Situação difícil é quando eu posso estar sendo perseguido fisicamente e eu não tenho nenhuma proteção. E a situação grave é quando eu posso ser preso por denunciar alguma coisa. Como, por exemplo, teve repórteres que sumiram depois de denunciar o início da pandemia na China. Não se sabe o que aconteceu. Na Arábia Saudita teve repórter que pareceu morto da forma mais grotesca possível e disseram que ele tinha sofrido um acidente. Tem essas coisas. A Cruz Vermelha, aquilo que eu tinha falado para você, surgiu na Suíça, né, que tem o site deles, né, Red Cross International, 12 mil funcionários, e conforme o país ela tem que mudar de logo em função da fé religiosa do país, porque se entrar com uma cruz dentro do país muçulmano pode gerar desavenças, e vice-versa, né? E vice-versa. Tem países também que são mais radicais no cristianismo, né? Então, ajuda humanitária, resgatar feridos de guerra, salvar pessoas que estão doentes em campos de batalha, ou não só campo de batalha, pode ser, por exemplo, onde ocorreu um flagelo climático, inundação, terremoto. Save the Children, ela já foi muito atuante no Brasil, né? Isso aqui mostra alguns dados relativos aqui ao ano de 2014, é isso? 900 milhões de crianças vivem em países afetados por conflitos armados. Então elas têm risco de vida. 60 milhões das mulheres e crianças precisam desse tipo de ajuda financeira. A cada 5 minutos, né, uma criança falece. Desculpa, a cada 5 segundos, está escrito aqui, que eu olhei o reloginho, chega a 5 minutos. A cada 5 segundos, uma criança falece de alguma causa prevenível.
né? A maior parte das causas prevenível, ou seja, uma doença infecto-contagiosa. Isso aqui é interessante, puxando o assunto com essa questão aqui, né? A mortalidade infantil global, né? Então, quando isso aqui foi feito, quando esse gráfico foi feito, né, at current date, a data atual, em 2015, então um pouco defasado, a taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças que falecem antes de completar 5 anos de idade, era 40 casos em cada 100 mil pessoas que nascem, né? Cada 100 mil pessoas que nascem. É isso? Não, é cada 1.000 pessoas que nascem. Pior que eu imaginei, né? O que é um número bastante alto, né? 40 por 1.000. E o plano global deles era de chegar aqui em 20, né? O alvo, alvo, né? Dessa Save the Children. Era chegar em 20, ou seja, em cair pela metade até 2030. Era essa o planejamento, o que já tinha acontecido, né? Se a gente observar, aqui está por região as regiões que mais faleciam crianças antes de completar 5 anos de idade. A maior parte na Ásia Meridional. O que é a Ásia Meridional? Qual é o país mais significativo que tem aqui? Índia. 1 bilhão de pessoas, né? Em 2015, isso aqui já tinha sido sensivelmente restringido para menos da metade. Qual que foi a razão do sucesso de cair tanto a mortalidade infantil em alguns anos? Vocês sabem? Vacinas. Vacina contra sarampo, vacina contra poliomielite, vacina contra doenças que matam as crianças antes de completar 5 anos de idade. Agora, isso significa que está tudo bem, tranquilo e favorável, maravilhoso? Não. Nós ainda temos vários cenários complicados no mundo, né? Certo? Como já está dando o nosso tempo, eu vou ter que continuar isso na próxima aula. Falou? Para quem não chegou aqui antes, deixe o seu nome no chat, por favor, isso é muito importante. Tá? Sábado eu vou botar uma atividade lá. Na quarta-feira que vem a gente resolve e já serve como revisão para avaliação. Falou? Tudo certinho com vocês? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Encerramos por hoje. Tá legal?